Muito bem, na primeira parte da videoaula sobre a Primeira Guerra Mundial, nós tratamos desses assuntos iniciais aqui e vamos dar continuidade na segunda parte do Império Otomano, a Bulgária, o Império Austro-Húngaro e a Alemanha lutando contra esses outros aqui, a Inglaterra, a França, a Itália, a Rússia, Sérvia, essa região toda, e também participaram da guerra o Japão, que tinha interesses em colônias, os Estados Unidos, o Brasil também participou, a Inglaterra e a França tinham contraído vários empréstimos com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, de certa maneira, se aproveitaram da guerra, vendendo muitos produtos para a Inglaterra e França e para outras regiões, em outros mercados dominados pelos países aqui em guerra. Com isso, ganhava muito dinheiro e tinha a preocupação de que Inglaterra e França vencessem a guerra, né? Eram aliados econômicos ali, caso contrário, perderiam dinheiro. Esse auxílio dos Estados Unidos o tempo todo irritava a Alemanha, porque ao invés de Inglaterra e França se enfraquecerem, eles eram sustentados pelos Estados Unidos. Daí, os alemães optarem por atacar os Estados Unidos de alguma maneira. Inicialmente, os alemães fizeram contato com o México, dando apoio ao México a uma possível guerra contra os Estados Unidos, para retomar o território que eles tinham perdido lá décadas anteriores, que o México perdeu a Califórnia, perdeu Texas, Novo México, e dessa maneira a Alemanha conseguiria afastar os Estados Unidos da guerra europeia e enfraquecê-los. Por conta desse plano que foi descoberto pelos norte-americanos, eles declaram então guerra à Alemanha e entram na guerra em 1917. 1917, o mesmo ano em que a Rússia saiu da guerra. Saiu da guerra porque estava passando por uma revolução socialista, aproveitando-se da situação difícil da Rússia na guerra. O movimento socialista ali, os bolcheviques, fizeram uma revolução e chegam a tomar o poder e implantar um regime socialista que transformou a Rússia em União Soviética, numa ditadura, num governo extremamente autoritário. Isso para a gente entender os participantes da guerra aqui, ao longo da guerra, são diferentes daqueles das alianças anteriores, dessas alianças aqui, ó. Uma característica da Primeira Guerra Mundial, a ciência a serviço da guerra, sempre houve o uso de tecnologias para a guerra. Isso sempre aconteceu. Porém, essa guerra ela vem depois de todo aquele avanço tecnológico da Segunda Revolução Industrial. Consequentemente, os países focaram no desenvolvimento de novas tecnologias de guerra. E vamos ver um pouco mais sobre isso daqui. Aqui tem uma lista de invenções. Pode fazer uma pausa, fazer a leitura. Aqui alguns dos gases venenosos também utilizados ali. Aqui mais algumas informações sobre essa tecnologia a serviço da guerra. Outra coisa que merece destaque aqui para a gente é a forma de recrutamento dessas pessoas para a guerra. E é muito comum a gente ver em alguns vestibulares, em algumas questões, a utilização de cartazes. Numa época em que não havia, 1914, não havia internet, não havia TV, existia o rádio ali, mas como você levar essa informação, esse convencimento às pessoas? Era utilizado muito cartaz. Então é muito comum questões, né, os vestibulares, cobrarem que você faça a leitura desses cartazes. Observa aqui, ó, nós estamos chegando, irmãos, Estados Unidos, em direção à Europa, na época que os Estados Unidos entraram na guerra. O Império precisa de homens. Austrália, Canadá, Índia, Nova Zelândia. O leão é o símbolo da Inglaterra. O Império Britânico precisa dos leõezinhos. Os leõezinhos são quem? As colônias. Então, vários soldados da Inglaterra vieram das colônias. Isso dá um caráter mundial da guerra, né? Oceania, América, Ásia.
Eu quero você para o Exército dos Estados Unidos, tio Sam. Aqui mais um, ó, o Bulldog em inglês, é um cão típico da Inglaterra. E os cãezinhos aqui, ó, indo atrás. Percebam como os ingleses representavam suas colônias como pequenas Inglaterrazinhas, digamos assim. Para cada guerreiro, uma mulher trabalhadora. Isso nos faz refletir um pouco sobre a situação das mulheres, né, na Primeira Guerra Mundial, porque um grande número de trabalhadores, né, foram realocados como soldados e, consequentemente, começou a faltar trabalhadores, né? As mulheres ocuparam esse espaço. A segunda linha de defesa era justamente as mulheres trabalhando no lugar dos homens ali. Isso deu um impulso muito grande ao movimento feminista naquela época. Muito cuidado quando a gente fala em feminismo, né? Hoje em dia a palavra está tão desgastada que muitas vezes se pensa em movimentos assim mais radicais, socialistas, em defesa das mulheres socialistas, né? Hoje em dia é muito difícil você ver um movimento feminista defendendo mulheres que são contra o socialismo, né? Então, hoje o movimento feminista ele está muito ocupado, digamos assim, por uma ideologia mais marxista, mais socialista. Porém, nesse período aqui da Primeira Guerra Mundial, quando se fala em feminismo, né, nas primeiras décadas, quando se fala em feminismo, se fala justamente num movimento que não era exclusivamente da esquerda, né, mas de pessoas que defendiam direitos das mulheres, direitos iguais, direitos de terem salários equivalentes, equiparados aos dos homens, direito de votar como os homens, coisa que as mulheres não tinham, que não era permitida a elas. E a Primeira Guerra Mundial acaba mostrando como era necessário essas mulheres para manter o país, enquanto os homens estavam em guerra, foram elas que sustentaram a produtividade da nação. Dê uma olhada, então, neste texto sobre a participação das mulheres na guerra, o trabalho de mulheres durante a guerra, uma oficina de hospital, aqui uma sapateira alemã trabalhando no lugar dos homens. Veja aqui nessa figura 3, equipe de trabalho, mulheres costurando, operárias numa fábrica de munição, mulheres trabalhando aqui como motoristas de bonde, mulheres trabalhando na lavoura, no lugar dos homens. E isso tudo vai levar a um aumento da luta das mulheres por mais direitos, né, por direitos iguais. E vai ser uma luta bem demorada, viu? Outra característica que chama muita atenção é a Guerra de Trincheiras. Eu recomendo para vocês o filme 1917, que foi lançado por esses tempos aí e que retrata muito bem os combates, né, e a dificuldade que era a Guerra de Trincheiras. As trincheiras eram esses buracos aqui, escavados no território, onde os soldados ficavam e trocavam tiros com os inimigos. Você imagina passar meses e meses. Lembre-se que na Europa neva, faz muito frio, e durante o verão faz muito calor, dependendo do lugar. Então você imagina você viver aqui, ó, ao relento, trocando tiros com soldados. Tinha todo esse arame farpado justamente para evitar que os inimigos chegassem e ocupassem. E a ideia era chegar o máximo possível próximo ao território do inimigo. Veja que era uma rede de trincheiras. Você tinha aqui os soldados que disparavam tiros contra os outros soldados inimigos do lado de cá. Havia a área chamada de terra de ninguém, cercada de arame, farpado, justamente para dificultar que os outros viessem, mas sempre tinha aqui um inimigo espião tentando se aproximar, descobrir como fazer para chegar aqui. Aqui, trincheiras secundárias, onde ficavam os alimentos, onde ficavam os médicos, e esses soldados, o objetivo era, primeiro, não perder esse território, segundo, tentar surpreender o inimigo e avançar ali. Só que isso acabou custando a vida de muitos soldados nesse período. A guerra não avançava, porque era difícil você sair daqui
da trincheira, você vai tomar tiro e morre. Então, havia toda uma preocupação de tentar vencer pelo cansaço. E isso acabou fazendo com que a guerra se prolongasse muito mais do que devia. Veja aqui essa reportagem da revista Mundo Estranho. Eu vou ampliar um pouquinho para que vocês percebam. Pausa. E aqui. O Império Otomano, que é a atual Turquia, fez parte da guerra, e uma coisa que é pouco lembrada nos dias de hoje foi o massacre que eles cometeram à população da Armênia, que era um território que eles dominavam. Vou ampliar aqui para vocês fazerem a leitura. Armênios foram exterminados pelo Império Otomano, um dos maiores crimes já cometidos contra a humanidade. Cerca de 1,5 milhão de mortos. Mais um pouco aqui. E a guerra termina em 1918, né? A vitória da Tríplice Entente e seus aliados leva a uma série de consequências aqui. Inicialmente, o Tratado de Versalhes, estabelecendo as punições, principalmente sobre a Alemanha, né? Que era a principal nação ali. Aqui nesse texto tem alguns dados a respeito. Veja aqui, ó, 34 cláusulas. Então a Alemanha perdeu suas colônias, perdeu territórios, a Alemanha teve limitação no número de soldados, no número de produção de armamentos, teve seus submarinos e navios confiscados, até o gado da Alemanha foi confiscado para alimentar a população dos países vencedores. Uma série de punições que fizeram com que os alemães se sentissem profundamente humilhados pelos vencedores. Essa humilhação, esse sentimento de humilhação é que vai fazer com que surja na Alemanha o movimento nazista, que tinha como objetivo, segundo eles, vingar a Alemanha da derrota na Primeira Guerra Mundial e rasgar, romper o Tratado de Versalhes. A Alemanha só conseguiu terminar de pagar as indenizações de guerra da Primeira Guerra Mundial no ano de 2010, ou seja, 10 anos atrás apenas, desde o Tratado de Versalhes até renegociações, o rompimento do pagamento por Adolf Hitler quando chegou ao poder, a retomada dos pagamentos até o fim dessa dívida com os países vencedores. Outra coisa importante a se destacar aqui no fim da guerra é a divisão dos territórios dos países que perderam a guerra. Veja que, por exemplo, a Alemanha perdeu suas colônias, olha lá, ó, principalmente para o Japão, para a China, aqui na Ásia, perdeu para a Inglaterra e França, aqui na África. O Império Otomano, que na época detinha essa região aqui toda em branco, perdeu esse território, que acabou se tornando território sob o controle da Inglaterra e da França. Então, o Império Otomano ficou apenas isso aqui. Logo após a guerra, parte dos soldados, né, do exército do Império Otomano se revoltou e tomou o poder, acabando com o Império Otomano, transformando o país em república. Então, mudaram o nome de Império Otomano para a República da Turquia. O líder desse movimento era um general chamado Atatürk, e aí ficou o nome do país, Turquia. Aqui a gente observa Império Austro-Húngaro e a Alemanha, além da Bulgária, antes da guerra. Vejam que a Bulgária perde essa saída aqui para o mar. A Grécia, que lutou na Primeira Guerra contra eles, tomou esse território. Da mesma maneira, a Romênia ganhou terras aqui ao norte da Bulgária. O Império Austro-Húngaro foi completamente desmembrado. Veja aqui, ó, a Itália tomou um pedaço aqui e esse pedaço. A Áustria se separou da Hungria, formaram duas nações diferentes.
Aqui, essa parte norte virou um país chamado Tchecoslováquia, que não existe mais, é a República Tcheca e Eslováquia. Um pedaço de cá foi para a Romênia. A Sérvia, que tinha interesses em terras do Império Austro-Húngaro, conseguiu essas terras, tomou essa área aqui e formou uma nova nação chamada de Iugoslávia, que significa terra de todos os eslavos. A Rússia saiu da guerra antes dela terminar, conforme eu disse, por causa da Revolução Russa. E por essa razão, a Rússia perdeu terras aqui, ó. Essa região acabou sendo tomada pelos romenos e uma parte da Rússia aqui também foi tomada e virou um pedaço da Polônia. Veja que o Império Austro-Húngaro também perdeu terras aqui e virou a Polônia. A Polônia não existia antes da Primeira Guerra Mundial, era uma nação dominada por essas três grandes nações aqui. A Alemanha perdeu a Alsácia-Lorena, que tinha tomado da França em 1871, na Guerra Franco-Prussiana. Essa área, na verdade, ela teve que ser desmilitarizada. A Alemanha não podia ocupar essa região aqui, fronteira com essas nações, a Holanda, a Bélgica, Luxemburgo, aqui pequenininho, e a França. A Alemanha perdeu terras para a Dinamarca, perdeu essa área aqui para a Polônia. Essa região que era da Rússia, a Estônia, a Letônia e a Lituânia, se tornaram independentes com a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, antes dela terminar. Acabada a guerra, o governo norte-americano sugeriu a criação de uma Liga das Nações, uma espécie de associação que reunisse os países de todo o mundo com o objetivo de desenvolver ações diplomáticas para evitar futuras guerras. Essa guerra foi tão traumática que a ideia era organizar ali uma associação de países para tentar resolver os problemas na conversa e não mais através de guerras. Aqui nós temos na imagem os países que participaram, né, coloridos. Veja aqui, ó, os membros iniciais e aqui os estados convidados depois, né, em vermelho. Em branco, os que não participaram. Toda essa região era de colônias, não participavam porque não eram nações, e mesmo os Estados Unidos, que tinham dado a ideia, acabaram não participando porque, apesar de ser uma ideia do presidente norte-americano, o Congresso não aprovou. A Alemanha, sentindo-se humilhada pelo Tratado de Versalhes, não quis participar, e a Rússia, que tinha passado por uma revolução socialista, a Revolução Russa, que nós estudaremos mais adiante, também não quis participar da Liga das Nações. Acabou não dando certo e depois da Segunda Guerra Mundial, a Liga das Nações será substituída pela ONU, que existe até os dias de hoje. Os Estados Unidos aparecem então como principal potência ao final da guerra, porque entraram mais para o final da guerra, não sofreram ataques ao seu território, não tiveram que reconstruir nada, tiveram um número menor de soldados mortos, por essa razão, tiveram menos prejuízo com a guerra e tiveram vantagens econômicas, porque enquanto os europeus estavam em guerra, os norte-americanos se aproveitaram para ampliar o comércio de seus produtos com o mundo todo e, dessa forma, ganhar dinheiro. Não era um objetivo inicial, né? Não dá para dizer que era um plano maquiavélico dos Estados Unidos, porque não foram eles que criaram a guerra. A oportunidade foi dada pela guerra, eles simplesmente aproveitaram a oportunidade. Já eram uma grande potência antes da guerra, nós vimos, né? E a partir da guerra se torna a principal potência econômica mundial. Ao passo que, na Europa, uma grave crise afunda as nações de lá. A gente está acostumado a vários tipos de gráficos, né? E esses gráficos aqui é interessante da gente entender, da gente compreender bem, para que a gente possa interpretá-los da maneira correta, né? E se acostumar com tipos diferentes de gráfico, não sempre aquele mesmo gráfico de barras, de colunas ou de setores que a gente está acostumado.
Baixas civis diretamente ou indiretamente provocados pela guerra. Aqui nós temos, quem mais morreu aqui? A Rússia, 2 milhões. Massacre de armênios, sírios, judeus e gregos pelo Império Otomano, 4 milhões. Mortes pela gripe espanhola, 6 milhões. Esse é um assunto que voltou à tona em 2020, época do Covid-19. Fala-se a respeito da gripe espanhola, que veio no final da guerra, ampliadas ali por conta da guerra, né, pelas condições das pessoas ali durante a guerra. E aí a gente vê, neste caso aqui, ó, que a gripe espanhola matou muito mais gente do que a própria guerra mesmo. E mais mortos do que a guerra, nós tivemos um massacre sobre essa população de armênios, essa população de gregos, de judeus e sírios, pelo Império Otomano, que hoje é a Turquia. E aí fica uma informação, uma questão para vocês refletirem e pensarem. A gente fala tão mal da Alemanha nazista, com toda a razão, porque eles causaram um massacre absurdo, principalmente sobre os judeus, um genocídio absurdo sobre os judeus, porém, pouco se fala sobre o genocídio causado pelos turcos otomanos sobre essas populações aqui. Mataram muito mais do que o número de civis aqui, e pouco se fala a esse respeito. Isso nos leva a refletir um pouco sobre o seguinte: massacres, genocídios, extermínios sempre ocorreram na história da humanidade, mas alguns são mais lembrados do que outros. Isso porque, dependendo da época que você vive, existem alguns povos ou alguns governos ou algumas ideologias que são consideradas mais inimigas que outras, se é que pode se dizer assim. Um exemplo, nós vimos que eu comentei com vocês que a Rússia saiu da guerra por conta da implantação do regime socialista lá. O regime socialista na União Soviética foi responsável por milhões e milhões de mortos, né? Então, enquanto o Partido Comunista da União Soviética mandava, milhões de pessoas morreram e foram assassinadas, inclusive, ou morreram de fome ou foram assassinadas. E apesar disso, o Partido Comunista ele é livre em várias partes do mundo. Enquanto o Partido Nazista é proibido com toda a razão, deve ser proibido mesmo, porque ele defende o ódio e o extermínio de quem pensa o contrário, o Partido Comunista, que também acaba defendendo o combate às pessoas que pensam o contrário, ele é visto como normal. Inclusive, nas últimas eleições presidenciais, em 2018, quem foi para o segundo turno, o candidato Haddad, tinha como vice uma deputada, ex-deputada do Partido Comunista Brasileiro, né, a Manuela Dávila. Então, alguns genocidas, alguns ditadores, algumas ideologias que massacraram milhões e milhões de pessoas são lembradas, como é o caso do nazismo na Segunda Guerra Mundial, e outras não são lembradas, como é o caso dos turcos otomanos aqui, massacres sobre armênios e outros povos, ou os movimentos, os partidos comunistas na China, na União Soviética e em outros países também, que também mataram milhões de pessoas, mais do que os turcos, mais do que os nazistas, mas não se fala, que eu acredito é que os massacres e os genocídios devem ser combatidos com a mesma veemência. Afinal de contas, toda e qualquer nação ou ideologia que prega ou que fez aí um massacre gigantesco sobre as pessoas merece uma condenação histórica. Aqui, os custos gerais da guerra. Vamos ampliar aqui um pouquinho? Os europeus, de forma geral, perderam muito. E olha só, quem mais ganhou? Estados Unidos e o Japão inclusive. Veja aqui, ó, o que o governo gastou, os gastos da Rússia, dos Estados Unidos, quem mais gastou com a guerra, dentre os vencedores, né? A Grã-Bretanha, em segundo lugar teve a França, depois quase que um equilíbrio entre esses outros dois aqui. E entre os perdedores, vamos ver aqui, quem mais gastou? A Alemanha, que era a maior potência, Império Austro-Húngaro,
e aqui Turquia e Bulgária bem menos. Em relação à França, a agricultura devastada, a quantidade de prédios destruídos, né? Outros edifícios destruídos, tudo isso foi colocado na conta do Tratado de Versalhes para que a Alemanha pagasse indenização de guerra para repor o estrago causado aí durante a guerra. Toda essa crise, toda essa destruição na Europa, nos países perdedores, mas também nos países vencedores, fez crescer esses dois movimentos aqui, tanto o nazifascismo quanto o socialismo. Por quê? A derrota na guerra fez com que a população alemã, principalmente, né, sofresse mais a crise. Você pensa que nessa quarentena uma série de pessoas ficaram forçadamente em casa, sem trabalho, sem escola. Então você imagina na Primeira Guerra Mundial, em que a população toda fica sem isso tudo por 4 anos, correndo o risco de ser bombardeada e de morrer, ou de ser convocado para a guerra e morrer no combate. Então, se hoje, nesse período de quarentena, a situação é bem complicada, você imagina naquela época da Primeira Guerra Mundial. Então, ao término da guerra, a situação dos trabalhadores era muito difícil. Isso fez com que os socialistas quisessem se aproveitar dessa situação para ampliar o número de países socialistas. Na Itália, na Alemanha, vários grupos socialistas tentaram organizar os trabalhadores para aproveitar da crise econômica, da fragilidade dos governos e tomar o poder. Da mesma forma, surge ali o nazifascismo, os partidos nazifascistas na Alemanha com Hitler, na Itália com Mussolini, com o mesmo objetivo, também querendo convencer os trabalhadores a apoiá-los, e não só os trabalhadores, mas a sociedade como um todo, para que eles chegassem ao poder e, segundo eles, botassem ordem na coisa. Se você observar, a estética desses dois cartazes é bem semelhante, ou seja, o estilo. Veja aqui um cartaz nazista, né? E um cartaz também da União Soviética, né? Da antiga Rússia socialista. Aqui nós temos Stalin, líder da União Soviética socialista, muito semelhante também em uma série de coisas em relação à Alemanha. E aí vem toda uma discussão que a gente vai fazer uma videoaula posterior a respeito disso, né? Se o nazismo é de esquerda ou era de direita, ou o que era o nazismo e tal. Até porque o partido nazista tinha como nome Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Então, nacional socialista. O Hitler dizia que esse socialismo aqui da União Soviética era o socialismo errado, certo? O socialismo correto e adequado era o deles, e que esse era uma deturpação da ideia de socialismo. Mas isso é uma discussão que a gente vai mais adiante. De qualquer maneira, as semelhanças eram muito grandes entre os dois. Inclusive, na maneira de cultuar os líderes, nas bandeiras, nos símbolos, tem diferenças, tem semelhanças, são coisas diferentes, mas que também têm semelhanças, como qualquer outra ideologia. Veja essa reportagem aqui da Folha de São Paulo, 1921, sobre a ascensão do fascismo na Itália. Veja que, por exemplo, o movimento dos socialistas italianos tentando fazer uma revolução socialista, isso alguns anos depois aqui da guerra, se aproveitando da crise na Itália para tomar o poder. Acabou não dando certo essa greve geral, e isso fez com que algumas lideranças do Partido Comunista da Itália defendessem uma nova estratégia, né? Tem o Antônio Gramsci, que vai ser muito influente até os dias de hoje, que ele vai dizer que para convencer os trabalhadores não bastava mais defender uma revolução com participação dos trabalhadores, porque esses trabalhadores não estavam querendo fazer essa revolução. Esse Antônio Gramsci, do Partido Comunista Italiano, vai defender a ideia de que é necessário convencer os trabalhadores e a população em geral através do uso da cultura, através do uso da mídia, através das escolas e da formação
dessas pessoas, que é exatamente o que é feito hoje em dia nas escolas, na mídia, na política cultural de esquerda, né? Seguindo as ideias do Antônio Gramsci. Veja aqui, ó, que era uma época em que essa mobilização socialista estava presente não só na Europa, mas em várias outras partes do mundo, inclusive no próprio Brasil, no nosso vizinho, na nossa vizinha aqui, a Argentina, também. Veja aqui mais uma reportagem sobre a ação dos comunistas ali na Itália tentando chegar ao poder, e o confronto entre socialistas e nazistas já ali na Alemanha. Veja ali o crescimento do movimento fascista na Itália. E com isso nós encerramos essa videoaula sobre a Primeira Guerra Mundial. Nas nossas próximas videoaulas nós vamos falar um pouco mais sobre a Revolução Russa e a tomada do poder dos socialistas na Rússia e, posteriormente, né, o avanço socialista pelo mundo, que ocorre até os dias de hoje. Nós vamos falar da ascensão do nazifascismo e vamos discutir um pouco mais sobre isso. E, posteriormente, vamos tratar da Segunda Guerra Mundial, que nada mais foi do que uma espécie de continuação ali da Primeira Guerra Mundial, feridas não cicatrizadas da Primeira Guerra Mundial. Se você gostou desse vídeo, clique ali no joinha de curtir, se inscreva no canal, ative as notificações para saber as próximas videoaulas e até a próxima!